Seja muito bem-vindo. Welcome, Harry. We have met like a few years ago when you came to Santa Catarina. It was incredible to hear your voice. It was incredible to see about your book and your ideas. So the idea here today, so nice to meet you again. Thanks so much for coming. So, you know, I'm gonna use my poor English to talk with you, but I think it's great for the audience to see, like, so they can try to understand me clearly. And I would ask you, I would request you, if possible, because the translator asked that, if you can speak a little bit slowly, doesn't be that much, but so the translator is not going to suffer with you the same way that they suffer with me, who speak very fast. So I've been hearing about your work for a while. It's incredible to be here again. And I want to know about what is the new power. First of all, two questions. What is the new power? What are the key principles of the new power? Could you tell us? My pleasure. Do Social Good Brasil, e eu parabenizo a todos que fazem parte disso. Mas quando pensamos em um novo poder, eu estou realmente tentando explicar o que está mudando no mundo. Todos nós olhamos ao redor e vemos tanta confusão, tanto caos, tanta desconexão. E com o meu colega, Jeremy Hyman, o que nós tentamos fazer com esse trabalho foi criar uma estrutura na qual explicamos essa grande mudança. Falamos sobre a diferença do antigo poder e do novo poder. E o argumento foi que a melhor maneira para entendermos o mundo é que estamos mudando de um mundo que tratava-se todo de um poder antigo para um novo mundo de um novo poder. Eu vou lhes dar alguns exemplos. O mundo do poder antigo era muito de cima para baixo, tinha tudo a ver com controle, eram líderes únicos que tinham todo o poder concentrado em si, e era um mundo muito fechado. E nós contrastamos isso com o mundo do novo poder, e nesse mundo do novo poder as coisas são muito diferentes. Se você quiser obter um resultado no mundo, você tem que pensar no poder de modo diferente. Então, o novo poder é um poder criado por muitos. Ele é um surto que se levanta por todo o mundo, é muito mais participativo, é muito mais aberto. Então, para lhes dar um exemplo, talvez, do poder antigo e do novo poder no trabalho, hoje em dia, vamos falar um pouquinho da pandemia. Se a gente pensa na pandemia, a nível mundial, bom, por um lado, foi um grande sucesso para o poder antigo, porque pensem nas realizações notáveis dos cientistas, dos profissionais da área médica que criavam essas vacinas miraculosas em tempo recorde e que reuniram todas as evidências, que consultaram com os líderes de todo o mundo em reuniões para descobrirem o que tinha que ser feito. Então, o poder antigo foi bem sucedido no sentido de criar vacinas, mas o que eles deixavam de lado? O novo poder. Quando a gente pensa na vacina como movimento, se pensarmos no movimento anti-vacina, é um excelente exemplo do novo poder. São pessoas que não têm um local onde se reúnem, eles são comunidades que juntas tentam mobilizar e mudar normas, mudar comportamentos em favor de sua visão mundial e de sua visão pessoal a respeito das vacinas. Eu uso esse exemplo porque eu acho que é um exemplo útil para nos fazer lembrarmos que quando a gente pensa no mundo do novo poder, não é naturalmente o caso onde a mobilização em massa vai levar a novos desfechos democráticos. Então, o novo poder é justamente essa força. E eu vou lhes dar outros exemplos. Se a gente pensa em alguns
movimentos sociais positivos e bem-sucedidos, por exemplo, Black Lives Matter, são fenômenos do novo poder, porque são participativos, eles reúnem muitas pessoas. Se a gente pensa nos principais políticos de sucesso do mundo, vemos o novo poder em funcionamento. Por exemplo, o presidente Obama, que nunca teria sido eleito se não fosse o novo poder que ele usou na campanha. O presidente Trump descobriu como usar o novo poder no seu gabinete e fazia isso de maneira muito eficiente, mobilizando as pessoas ao redor do seu mundo. E no Brasil, se pensarmos no Bolsonaro, o Bolsonaro, claro, tem uma estrutura mental do poder antigo, mas ele já se mostrou muito capaz de usar ferramentas do novo poder, como, por exemplo, o WhatsApp, para mobilizar as pessoas ao redor do mundo. Eu acho que a resposta foi muito longa para uma única pergunta, mas eu só queria lhes dar um panorama desse novo poder e, quem sabe, estabelecer os desafios. Quando a gente pensa no social good, da minha perspectiva, meu ponto de vista, a questão é como podemos nos assegurar de que o novo poder vai levar a um bem social, a um social good. Incrível, muito obrigado, Henry. Eu gostaria, à medida que você abrisse um pouco... Bom, você já abriu um pouco o panorama. Eu gostaria agora de entrar em detalhes sobre por que o novo poder é melhor para mobilizar ou engajar as pessoas. E se você puder nos dar algum exemplo sobre aonde isso acontece, como acontece, por que é especialmente bom esse novo poder para mobilizar as pessoas? Bom, o que muda é o quão conectados estamos uns com os outros e como estamos nos conectando com diferentes plataformas. O lado positivo disso é que muito rapidamente as pessoas foram mobilizar as pessoas ao redor do mundo sobre seu movimento. Isso pode conectar dezenas, centenas, milhares de pessoas no mundo com uma velocidade em uma escala que nunca poderia ter sido feito há 10 anos, 20 anos atrás, com certeza. Isso é que foi uma mudança. Por exemplo, em relação a um exemplo de mobilização, vamos ver Greta Thunberg, que era a Greta Thunberg, que era uma adolescente e no mundo do antigo poder, ela não teria feito o que fez hoje no mundo do novo poder, mobilizando centenas de pessoas nesse mundo que ela quer agora para o qual ela quer mudar. Então, muitas pessoas no mundo conseguem mobilizar as pessoas de várias formas. Claro que muito do mundo ainda se mantém desconectado, ainda temos a divisão digital, mas existem essas tecnologias e conseguimos agora mobilizar as pessoas como nunca fazíamos antes. E o Festival Social Good Brasil hoje consegue levantar verbas, consegue investir. Bom, qualquer pessoa pode fazer isso, produzir um novo álbum. Há várias coisas que você nunca pode participar, não poderia participar há 20 anos, que agora você consegue participar. Então, essa capacidade de mobilização está em todos os lugares, mas o perigo maior é quando começamos a pensar nesse tipo de trabalho, é que havia um real otimismo de que toda essa mobilização, toda essa conexão levaria a melhores desfechos e melhores resultados. E a história em todo o mundo é muito mais misturada. O que vemos é uma tendência preocupante. Vemos que as pessoas estão participando mais, então temos mais poder de ação, mas, na verdade, os resultados muitas vezes são piores. A gente vê esses ataques contra a democracia, contra a ciência, contra a razão em todo o mundo, que estão acontecendo porque as pessoas estão se mobilizando com sucesso, mas a mobilização em si não é uma virtude. Há vários exemplos de pessoas mobilizando-se ao longo da história de maneiras muito negativas, então a gente não deve ficar obcecado com a ideia de que a mobilização é bom para o mundo necessariamente, e sim para onde essa mobilização toda está nos levando. E se quisermos um bom exemplo dessa pergunta, dessa questão
Agora, por exemplo, vejam o Facebook. O Facebook começou com essa grande promessa de mobilização, de ação conjunta, todos estaremos conectados, vamos democratizar. E em poucos anos, a história acabou ficando bem diferente. Sim, estamos conectados, sim, estamos mobilizados, mas para que estamos nos mobilizando? Para um mundo melhor? Ou, na verdade, estamos tornando o nosso mundo, de alguma forma, menor, mais frio? São questões que eu acho que fazem sentido para algumas pessoas. Obrigado, Henry. Não há melhor momento para pensarmos na mobilização do que agora, nos últimos meses, com a pandemia. Então, eu me pergunto em relação às suas reflexões sobre como a pandemia afeta mobilizações por causas, como que a pandemia toca as pessoas, ou tocou as pessoas em todo o mundo, e você acha que essa situação acabou engajando mais pessoas para se mobilizarem? Sim, eu acho que houve um período onde vimos duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Uma é que estávamos nos afastando, enquanto o mundo fisicamente estávamos nos afastando, culturalmente também vimos muitas divisões sendo estabelecidas ao redor do mundo. Por outro lado, a tecnologia digital acabou cumprindo a sua promessa de que nós estaremos conectados aos seres amados, aos familiares, aos nossos trabalhos de forma digital, de formas que nunca teriam sido possíveis antes. Então, de forma fundamental, isso mudou a maneira como nos conectamos com todos os nossos mundos de uma forma muito interessante. Mas a pergunta que surgiu após a pandemia, que está surgindo com a pandemia, é como criamos essas novas estruturas que ajudam a criar sociedades mais justas, sociedades mais livres, e como nos certificamos de que todos estamos trabalhando pensando em nós mesmos como cidadãos digitais. Quando a gente pensa sobre o que aconteceu na pandemia, a gente começou a viver nossas vidas de forma tão digital e ainda assim não desenvolvemos ainda essa mentalidade de cidadania digital. A gente passa muito tempo nas plataformas que são de propriedade de empresas privadas, a gente aprende os algoritmos, monetizamos a participação, mas toda essa estrutura, esse arcabouço do nosso mundo é uma experiência muito rica para o usuário. Porém, quando a gente se beneficia socialmente, a gente paga um preço. Então, eu acho que as grandes questões que estão sendo formuladas de forma mais pronunciada agora é como nós nos asseguramos que temos essa cidadania digital, como nos certificarmos de que todo esse tempo que passamos online vai ter um resultado para o bem social e o bem cívico do mundo. Essa é a questão principal. Muito obrigado, Henry. Eu me pergunto, eu sei que você tem pesquisado, está se conectando a várias questões nos últimos anos. Quais são as melhores mobilizações que você viu durante a pandemia? E qual é a sua perspectiva com relação aos melhores resultados obtidos? Quais foram as melhores estratégias? E no mundo empresarial, quais são os aprendizados com os fracassos enfrentados? Bom, eu acho que a campanha Giving Tuesday, que seria a terça-feira de doação, traduzindo, a Giving Tuesday foi um esforço para se criar uma campanha de generosidade em todo o mundo. Foi criado para ser um dia onde todo mundo, todas as pessoas do mundo, começou nos Estados Unidos, depois se disseminou para o Brasil também. No mundo todo, nós temos teríamos esse momento onde nós celebraríamos a generosidade, a comunidade, de forma que as pessoas pudessem se conectar umas com as outras. Era uma ideia que nunca teria sido possível antes
antes da ascensão do novo poder, porque naquela época as pessoas cresciam em cima do sucesso dos outros. E em menos de uma década, isso já gerou bilhões de dólares de apoio para as empresas sem fins lucrativos. E, na verdade, durante a Covid, houve uma terça-feira dessa campanha Giving Tuesday, que aconteceu na primavera e não no final do ano, foi realizada para dar apoio a todas essas organizações que estavam sofrendo durante a pandemia. E isso teve um grande sucesso e levantou cerca de 500 milhões de dólares online nos Estados Unidos. Então, uma campanha como esta, Giving Tuesday, é um exemplo perfeito, na minha opinião, sobre a promessa do novo poder, porque ela foi criada para ser aberta, participativa e permite que as pessoas abracem essa causa e façam dela a sua própria causa e que construam seu sucesso em cima dessa campanha. E no Brasil há essa sensação de que as comunidades estão se reunindo, estão aprendendo coisas do mundo todo e trabalhando localmente nessas coisas. E as pessoas também podem saber o que está acontecendo no Brasil e levar para os seus locais. Então eu acho que essa campanha Giving Tuesday, ou a terça-feira de doação, é fantástica e a campanha foi levada com muito sucesso por vários, também amigos como JP no Brasil que levaram essa ideia, abraçaram essa causa e como agora nós criamos essa campanha, a terça-feira passou a ser o Dia Mundial da Doação. Isso foi possível porque as pessoas, assim como as pessoas naquela sala, assumiram essa campanha para si e tornaram essa causa sua. Eu acho que é um bom exemplo de como essas campanhas funcionam. Sim, você está certo, porque a campanha Giving Tuesday está crescendo aqui no Brasil a cada ano. Chamamos em português essa campanha de Dia de Doar. Então, ela se disseminou muito rápido, mesmo que no Brasil a gente não tenha essa cultura de doação tão forte como em outros países. Eu vou agora fazer a nossa última pergunta. E vai ser uma pergunta muito original, porque assim que a pandemia começou no Brasil, é uma pergunta regional, na verdade. A gente viu que com a pandemia muitas pessoas passaram a ter fome e houve uma mobilização muito grande com artistas, influencers, atletas. Toda a sociedade se engajou, especialmente nos 2, 3 meses no início da pandemia. Pessoas com organizações, pessoas de empresas se organizaram, enfim, de forma como nunca tinham feito antes. Em algum ponto, a curva começou a descer. Os artistas que faziam lives para doação, para receber doações, as pessoas assistiam a live, mas não doavam mais. Então, a gente percebeu que nós somos muito bons nessa mobilização pelas primeiras 2 semanas, depois não, aqui no Brasil. Então, eu me pergunto, qual é a contribuição, qual poderia ser a contribuição desse novo poder para a sociedade brasileira que poderia ajudar as pessoas a ganhar energia e para poder se envolver nessa campanha de novo? Como que o seu conhecimento e a sua pesquisa pode ajudar na nossa sociedade brasileira? Bom, eu acho que todas as coisas que vimos, que são tão inspiradoras nos últimos 2 anos, eu acho que todos esses momentos onde todas as sociedades vieram para assumir essas causas em comum, e eu acho que é com certeza verdadeiro de que aquele nível de foco é sustentável, às vezes por uma semana, às vezes por um mês, e às vezes esses surtos de novo poder, parece que essa sensação vai desaparecer, mas a gente nunca pode subestimar a gentileza que está por debaixo das coisas, a gentileza, a capacidade para a generosidade radical que todas as pessoas têm no mundo. E todas as pessoas têm isso, e quando a gente encontra a melhor maneira para engajá-las, elas dão um passo além para fazerem melhor. A gente aprendeu isso na campanha Dia de Doar, ou
ou Giving Tuesday. Muitas vezes a gente acha que não pede o suficiente, porque as pessoas não pedem ajuda, não tem tempo suficiente para pedirem ajuda. Então, o que acontece é que a gente fica preso nessa ideia de que, bom, o mundo o mundo do bem-estar social acabou agora e agora todo mundo vai voltar para sua casa e não vai mais participar dessa sociedade justa. Não, eu acho que a gente tem que encontrar maneiras novas para engajar as pessoas, porque a gente não pode tocar a mesma música por anos e esperar que as pessoas mantenham-se inspiradas. A gente tem que mudar um pouquinho. Então, parte de como a gente pode pensar nisso do ponto de vista da liderança é que qualquer organização precisa pensar num ritmo. É uma ideia meio autista, mas quando que vai haver os picos, quando que vai haver os momentos mais quietos, quando que a gente vai gerenciar isso com as suas comunidades, porque a gente não pode manter todo mundo em alto nível o tempo todo. Yes, please. Infelizmente, o som da pergunta não está entrando na cabine. Bom, estamos fazendo pesquisa sobre esse dia de doar. Eu me pergunto assim, de acordo com a sua visão, se tudo funcionar bem, o que você compartilha com todos ao redor do globo, se tudo ocorrer bem, o que você vê acontecendo? Quais são as imagens? Como que a sociedade pode usar isso da melhor maneira possível, da maneira mais otimista possível? Bom, sabe que eu vi essas imagens hoje, quando eu estava assistindo o vídeo sobre o Social Good Brasil, justamente. A gente pensa do que a gente está fazendo agora. Nós nos reunimos online e presencialmente, todos esses líderes incríveis, esses empreendedores, pessoas com corações gigantes, e eles podem estar fazendo o que quiser, poderiam fazer qualquer coisa, estar ganhando dinheiro, estar na praia, mas escolheram outra coisa, escolheram se reunir como comunidade para darem suporte uns aos outros, para aprender uns com os outros e dar um passo atrás. E quando eles saem de um evento como o seu, eles saem para o mundo com mais ação, com mais força. Então, se você quer uma imagem na minha cabeça, eu diria que são momentos de comunidade e de conexão como este, do qual eu tenho tanta honra em fazer parte. Muito obrigado. Eu vou ler algumas perguntas que recebemos da plateia, o que é ótimo. Prontos para as perguntas? Eu não sei se vai aparecer para você, Henry. Nós temos as perguntas? Pessoal, temos as questões da audiência. Ok. Henry, nós acabamos de nos mobilizarmos numa campanha como o Dia de Doar, ou Giving Tuesday, porque ficamos inspirados. Você mesmo consegue ver a pergunta, Henry? Não. Será que você pode colocar na tela novamente, por favor? Eu acho que a pessoa estava dizendo que... Ah, lá está. Henry, eu acredito que as pessoas eram ou são mais ansiosas em participar online desde que você lançou a campanha Dia de Doar ou o Novo Poder lá em 2014. Você acredita que as pessoas ficaram ou estão mais ansiosas em participar desde que o Novo Poder foi lançado em 2014? Eu acho que sim, as pessoas estão mais desejando mais participar, estão com mais vontade de participar, porque lá em 2014 o mundo digital era muito diferente, tínhamos muito otimismo, muita coisa nova estava surgindo, e desde 2014 uma imagem muito diferente de participação acabou surgindo, e eu acho que o que aconteceu é que lá naquela época a gente tinha mais esperança, éramos mais esperançosos e mais entusiasmados com essa tecnologia, mas pense
Agora, no quanto a gente espera participar? Pensemos assim, todo mundo na plateia, na audiência, tem um telefone na mão e durante essa palestra, por mais fascinante que tenha sido essa palestra aqui, essa fala, as pessoas estão com o telefone na mão, não porque estão entediadas, mas porque a experiência é mais enriquecedora quando a gente participa, quando a gente tem um papel a cumprir, algo a fazer. Então, eu acho que para as instituições e os líderes, a questão é como convidamos as pessoas a participar de forma mais significativa. Não devemos combater a participação, não devemos minimizá-la, nem torná-la trivial. Mas como podemos torná-la significativa? Porque as pessoas querem participar. As pessoas que estão ao lado. Porque se as pessoas que são anjos não criarem rotas de participação, as outras vão ocupar esse espaço. E o volume não mudou tanto assim. Talvez um pouco, mas o que mudou mais foi o desafio da profundidade, o quanto realmente engajamos as pessoas. Muito obrigado, Henry. Vamos à próxima pergunta. Perguntas da plateia, da audiência. Temos muitas. Tenho que escolher 2 ou 3 apenas. Question? Not coming? Não está vindo a pergunta? Tudo bem, posso? Está vindo mais uma pergunta. Tá bom. Ok, Henry. Henry, eu acho que tiveram um probleminha ali com as perguntas. Ah, está lá. Eu estou aqui ansioso. Espero que a pergunta seja difícil de responder. Temos várias, só que tem um probleminha aqui com relação a colocá-las na tela. A próxima pergunta é do Eduardo Cândido, amigo do Social Good Brasil. Ele diz, você usou o termo cidadãos digitais. Eu percebo que muitas pessoas, muitos de nós... Bom, a gente fala de empreendedores e você fala pouco sobre os cidadãos. Muito sobre empreendedores e pouco sobre cidadãos. Você poderia falar um pouquinho mais sobre as necessidades de educar para a cidadania, porque no Brasil falamos muito sobre empreendedorismo. Você poderia falar um pouquinho mais sobre a necessidade de educar cidadãos? Sim. Bom, eu acho que o setor do bem social, nós celebramos muito o empreendedor, é a pessoa que a gente mais ama, é o indivíduo dinâmico que tem uma história pessoal poderosa e através da força de sua genialidade consegue transformar o mundo. Essas pessoas são celebradas, elas recebem a oportunidade de fazer palestras, são financiadas, são os heróis desse mundo do bem social, mas com frequência elas são limitadas com relação ao quão impactantes podem ser, porque as pessoas que constroem organizações ao redor de si próprios, ao redor de sua personalidade, normalmente são limitadas em relação ao quão longe isso vai se escalonar, digamos assim, sobre as fronteiras do seu próprio perfil. Então, quando a gente pensa em cidadãos digitais, uma coisa que temos que pensar é como podemos fugir de um mundo que idolatra o empreendedor e chegar a um mundo onde a gente pensa muito mais nas pessoas que criam visões mais justas, coletivas, pessoas que estão reunindo comunidades, que estão unindo diferentes pessoas em prol de um movimento, pessoas que são maiores do que coisas que são muito maiores do que eles mesmos e do que sua organização, a sua empresa. Eu acho que isso é muito importante falando em cidadania digital. E também temos que pensar em nossas próprias vidas. Essas pessoas que estão na linha de ponta do debate de tecnologia e dos perigos dessas grandes plataformas como Facebook, Instagram,
WhatsApp e outras. Todo mundo falava sobre como isso era ruim, que era perigosa, que isso aqui não podia acontecer, aquele outro, e alguém disse assim, quem aqui já usou uma plataforma dessas hoje? E todo mundo no auditório levantou a mão, mesmo as pessoas que estavam na linha de frente das críticas, e eu me incluo nisso, nós ainda estávamos vivendo as nossas vidas nessas plataformas que, essencialmente, eu acho que não estão nos levando necessariamente no sentido de um bem social mais amplo. Eu acho que o que a gente vai começar a ver mais são partidos políticos e indivíduos estruturando cidadania digital como uma manifestação política. As pessoas que dizem assim, parte de nossas políticas será como nós vivemos as nossas vidas digitais e vamos esperar melhor proteção, melhores liberdades e melhores regulamentações nesse mundo, assim como acontece no mundo real. Eu acho que a mudança vai ser um pouco turbulenta, mas vai ser interessante. Eu vou permitir que você respire agora primeiro e vamos fazer a última pergunta, porque todo ano você vem com novas ideias, novas surpresas, coisas fresquinhas. Então, aonde está a sua atenção agora? Qual será o seu próximo passo? Para que sentido você está indo? O que interessa a você hoje? O que podemos esperar como surpresa de você? Bom, não vai ser aí não vai ser surpresa mais, né? Mas eu posso dizer um pouquinho sobre o que eu tenho pensado. Eu tenho pensado em instituições muito. Eu penso assim, nós temos que ter instituições, não podemos ter democracias que funcionem sem instituições. Então, eu penso muito sobre como a gente pode reimaginar as instituições, como isso poderia funcionar, especialmente aqui no Centro Lincoln, no Lincoln Center, nós somos um dos maiores institutos de arte do mundo, então o nosso desafio é como nos reinstitucionalizar, como tornar o nosso trabalho mais significativo nos próximos 10 anos, como já foi no passado. Então, eu acho que as instituições são uma coisa muito grande. Eu penso um pouquinho mais sobre o blockchain. Eu não levei isso tão a sério como deveria, mas eu tenho um livro de Alison Macaulay, que é Unblocked, ou Desbloqueado, que fala os estados sociais do blockchain. Então, eu falo das oportunidades e toda essa euforia em relação ao blockchain, isso é bem interessante. Eu penso muito sobre os mitos no momento. Eu tenho pensado em como os mitos criam mudança ou geram mudança, porque é assim que a mudança social sempre aconteceu, porque temos histórias, narrativas, mitos, e eu penso um pouquinho sobre mitos. Mas nenhuma ideia dessas está bem formada, tá? Você fez a pergunta, mas são só algumas ideias, são ingredientes que eu tenho em cima da minha mesa. Muito obrigado, Henry. Sempre você muito inspirador, sempre bom ouvi-lo. Quando você está presente, quando você esteve aqui em Florianópolis, foi muito legal e a gente espera vê-lo novamente aqui. Toda a equipe tem saudades de você e muito obrigado por nos dar atenção e nos dar a sua sabedoria aqui também. Eu espero que ano que vem você possa estar conosco novamente, tá bom? Senão a gente vai lá te agarrar em Nova York e trazer para cá, tá bom? Muito obrigado. Agora eu vou mudar para o português. Uma delícia ter o Henry aqui. É um cara que vale muito a pena a gente dar uma pesquisada, ler os livros, dar uma olhada nas outras palestras que ele fez aqui no Social Good. Sempre é um cara com um coração enorme, muito preocupado e muito delicado em ter uma linguagem que chega para qualquer um de nós.